Bem, o que nos interessa aqui, pessoal? A gente parou na crise de 1905 e vamos continuar com a crise de 1905, tá bom? 1905 ele foi um ano bastante turbulento para a Rússia, porque a Rússia ela sai derrotada da guerra com o Japão, tá bom? Né? A gente falou isso umas tantas vezes, né? Principalmente durante a guerra, da aula de Primeira Guerra Mundial, que a guerra ela tem um custo material muito alto, até entre os vencedores, né? Porque a guerra ela custa muito dinheiro, ela emperra a economia, né? Devasta a vida das pessoas. Então, todos esses efeitos negativos, eles são sofridos, né? Por quem entra na guerra. Claro que uns lados mais, né, do que outros, né? O lado do perdedor costuma ser mais afetado, tá bom? Não foi diferente com a Rússia. Então, quando a Rússia perde a guerra com o Japão, então, além de todo o investimento do ponto de vista econômico, todo o investimento de energia do ponto de vista humano, isso desgasta muito o governo russo, que era um governo, lembrando, um governo absolutista, um governo autoritário, em pleno século XX. Então, os acontecimentos do ano de 1905, na verdade, eles estão exigindo mudanças, né? Mudanças progressistas, no sentido de criação de um parlamento, né? que represente a vontade popular, né? Que seja eleito pelo voto, né? Exige-se também melhores condições de vida material. Então, em 1905, o episódio mais marcante talvez tenha sido o Domingo Sangrento, porque a população ela foi, filha, abaixa o volume, ela foi massacrada por parte do governo, né? O governo atirou contra a população que estava protestando, e isso rompe aquela relação o pouco de relação de confiança que havia, principalmente entre a população mais baixa, das camadas mais baixas, e o governante. É como se o governante perdesse, ou pelo menos saísse com aquela imagem de pai da nação arranhada. Então isso vai fazer cada vez mais nas cidades os chamados sovietes, né? Todos eles, em geral, controlados por revolucionários, eles começam a ganhar importância na difusão de ideias revolucionárias, né? E aí a gente está falando de uma revolução no estilo socialista. Então, a revolta dos marinheiros, né, que é a revolta militar contra o governo, também duramente reprimida, marca o início da ruptura entre parte das forças armadas e o governo russo, tá bom? A criação da Duma, que é uma assembleia legislativa, que é a criação, mas o não funcionamento na prática, também é uma forma da população perceber o óbvio. Essas reformas propostas pelo governo, na verdade, eram reformas de fachada. Então, não havia nada de modernização de fato feita por parte do rei russo, tá bom? Do imperador russo. Olha, isso vai fazer com que, como eu disse, os sovietes, né, eles ganhassem cada vez mais importância. Só que dentro daqueles conselhos de trabalhadores, havia também aquela divisão do Partido Social Democrata Operário, que a gente falou na aula anterior, que é a divisão entre mencheviques, que significa em russo minoria, e os bolcheviques, que em russo significa maioria. Tá bom? O que essa minoria numérica, os mencheviques, queriam? Como eles entendiam um processo revolucionário para a Rússia? Então, ambos estão de acordo no que diz respeito à questão revolucionária. O que eles não estão de acordo é o como fazer isso, né? É o caminho a ser percorrido. Eles têm, né, o final como
algo em comum. O problema é o meio, é como é que a gente chega lá nesse final. Os mencheviques, eles defendem que primeiro a Rússia tem que sair do regime feudal, que é como eles entendiam a Rússia. Eles entendiam a Rússia como um país feudal, apesar da sua industrialização pontual aqui e acolá. Para eles, é como se eles dissessem o seguinte: olha, primeiro a gente tem que subir o degrau liberal, implementar uma democracia liberal, implementar o capitalismo, para que com a emergência das contradições do capitalismo, ou seja, dos problemas do capitalismo, aí sim a gente se una mais uma vez e dê um passo adiante, né, na concepção deles adiante, para o socialismo. Seria esse degrau a cumprir, né, essas etapas a serem cumpridas, segundo os mencheviques, garantiriam o sucesso da Revolução Socialista, tá bom? Os bolcheviques pensavam diferente. Eles pensavam o seguinte: não há necessidade, tão pouco tempo, para a gente perder fazendo uma revolução liberal, uma revolução burguesa. Porque a gente vai trocar uma série de problemas, né, no posicionamento deles. A gente vai trocar um conjunto de problemas por outro conjunto de problemas. A gente vai trocar os problemas feudais pelos problemas capitalistas. E dentro do entendimento deles, o capitalismo é um regime social e econômico nocivo. Tão nocivo, né, ou talvez ainda mais nocivo do que o feudalismo. Então, para eles, mencheviques, eles pulam essa etapa, ou pretendem pular essa etapa do capitalismo e partir direto para o socialismo. Tá bom? E aí a gente ganha, abre um grande parênteses, pessoal. Nunca ninguém, até esse momento, tinha feito uma revolução socialista. O socialismo, ele literalmente só existia no papel, né? Ninguém sabia muito bem como é que era na realidade, porque não tinha parâmetro de comparação, né? Uma coisa eu, por exemplo, ser um administrador público, um prefeito, e pensar, nossa, a administração pública da cidade, sei lá, de Olinda, em Pernambuco, fez uma administração muito boa no que diz respeito à educação. Poxa, vou dar uma estudada no modelo e vou ver o que eu posso aprender com isso, o que dá para adaptar para a minha cidade e assim por diante, né? Quando eu faço isso de boa fé, eu estou buscando exemplos, né? Eu estou estabelecendo comparativos, né, entre 1, 2, 3, quantos me interessarem, para ver o que eu acho melhor para a minha situação real. Uma coisa é você buscar um modelo quando o modelo existe, que aí você pode adaptar, falar, opa, de repente isso não funciona aqui, mas funciona outra coisa, eu posso adaptar colar. Ok. Uma coisa é eu buscar um exemplo que já existe. E a outra coisa é eu inventar, né? Eu criar algo do nada. Porque como a gente já sabe, como eu tinha dito agora, o socialismo ele só existia no papel. E ele mal existia no papel. Porque, na verdade, se dizia o seguinte, ó, todos os meios de produção vão ser tomados pelo proletariado e o Estado vai organizar e vai todo mundo viver muito bem, obrigado. Tá, mas você falar isso é muito simplório, né? Como eu faço isso? Então, esse era o grande problema que dividia os bolcheviques e mencheviques. Eles não só divergiam nas etapas, né? O grande teste vai ser colocar em prática. Quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, todos os problemas que a gente já discutiu, eles não desaparecem, ao contrário, eles se agravam, né? Porque se já estava ruim antes, imaginem uma guerra de proporções tão grandes e violenta quanto foi a Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia agora ela não está só em guerra com o Japão por causa de uma coisinha ali específica.
ela está sendo invadida pela Alemanha. A Alemanha está passando feito um rolo compressor em cima dela, né? A Alemanha e os seus aliados, né? Que vai vir o Império Turco Otomano, Áustria e outros pequenos países ali da região, a galera tá batendo com força na Rússia. E é óbvio, a gente já sabe, se a Rússia apanhou para o Japão em 1905, é óbvio que ela não vai fazer bonito em 1914. A situação, como eu disse, ela não melhorou de 1905 para 1914, ela piorou. Então, mais uma vez, a gente vê o seguinte, todo aquele custo que a gente já tinha discutido, o custo econômico, o custo político e o custo humano da guerra. O custo econômico e o custo humano são aqueles que as populações das camadas mais baixas sentem com mais peso, não é? Porque é o seguinte, a gente vai ter que mandar os nossos filhos para a guerra enquanto a gente trabalha para alimentar os soldados e cá nós passamos fome. Porque essa é a realidade prática da maioria do povo russo. Eu mando os homens jovens para a guerra e quem fica atrás fica trabalhando, tira um tantinho para não morrer de fome e o resto manda lá para frente para alimentar a guerra. É claro que isso vai dar problema. Né? Deu problema em 1904, 1905, com a guerra com o Japão. Né? É óbvio que vai dar, mais uma vez, problema agora. Só que agora, a Primeira Guerra Mundial ela tem proporções muito maiores, muito mais violentas. Então, assim, realmente morreu muita gente na Rússia. A gente está falando aí da casa do 1 milhão. Assim, 1 milhão de pessoas é muita coisa. É muita coisa hoje. Imagine isso há 100 anos atrás. Então, isso tem um impacto muito negativo no governo que já está bambeando, na economia que está entre o ruim e o péssimo. Então, isso faz com que o povo cansado, né, derrotado, com medo e com fome, cobre cada vez mais do governo. A resposta do governo é a mesma. Né? Continuamos na guerra e vocês vão ter que obedecer. É claro que isso gera revolta. E essas manifestações internas, né, essas revoltas ao longo do Império Russo, elas vão ser aproveitadas pelos soviéticos, que vão aumentar a sua influência. Tá bom? E quando eles aumentam a sua influência, a gente vai ver que as ideias socialistas, né, naquele momento, na teoria, começam a ganhar espaço porque elas seriam, elas resolveriam problemas, né, na cabeça daquela população. Então a gente vê que em 1917, no mês de fevereiro, ocorre a primeira revolução dentro do ano de 1917 na Rússia. O ano de 1917 ele foi extremamente tumultuado para os russos, para o Império Russo, porque ocorreu uma revolta em fevereiro, liderada pelos mencheviques. Aí vocês podem pensar, mas, pô, professor, você acabou de dizer que os mencheviques eles eram minoria do ponto de vista numérico. Sim, eles eram minoria, mas eles não eram radicais. Então, os mencheviques, eles derrubam o governo do czar, né, da dinastia Romanov. Eles derrubam esses caras, mantêm eles presos e instauram um governo, né, uma democracia liberal, né, com moldes ali de democracia liberal. E quem está governando é a Duma, ou seja, o parlamento. Então, o que esses sujeitos estão tentando nesse exato momento ali é aquela expressão de literalmente trocar a roda com o carro andando. Por quê? Porque a gente vai ver que os mencheviques, eles optam por manter a Rússia na guerra. E manter a Rússia na guerra é um problema. Porque, como eu disse, tem um custo político. O czar, né, que era o imperador, ele pagou isso perdendo o trono. As custas que ele pagou foi a perda do trono. Esse é o preço que ele pagou. E o preço que os mencheviques
também vão pagar, pelo seguinte motivo. A população, como eu disse, é quem paga o custo humano e é quem paga o custo econômico. É o pessoal que passa fome e manda os filhos para a guerra. Tá bom? Então a gente vê que nesse momento, o Lenin, que era um líder bolchevique, né, que tinha sido expulso da Rússia, né, ele estava exilado, estava fugido na Finlândia, né? A Finlândia hoje é um estado independente, mas na época fazia parte do Império Russo. Então, esse sujeito ele retorna, ele era um grande líder, um grande pensador soviético nesse momento, né? Dos socialistas soviéticos. Então, ele vai criar as chamadas teses de Abril. Nas teses de Abril, o que ele está defendendo? Que a revolução deve ser feita pelo partido, né? O partido seria composto por pessoas de vanguarda. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: todo o poder político aos sovietes. Então, o que ele quer é o seguinte: nós não queremos o governo do parlamento, queremos o governo dos sovietes. Nós aqui embaixo é que vamos nos organizar com isso. Tá bom? E, para agradar a população, o slogan: paz, terra e pão. Então, com isso, a população vê o seguinte: opa, tudo bem, a gente derrubou o governo, ok? Beleza, os mencheviques entraram no poder, né? Estão começando a implementar as reformas políticas, porém, eles nos mantêm na guerra. E a guerra é o problema, pessoal. A guerra é o problema das pessoas ali do dia a dia. Gente concreta, né? Pessoas que veem seus filhos, seus familiares morrendo. Então, o que acontece? Ocorreu uma revolução menchevique em fevereiro de 1917, e em novembro ocorre outra revolução, que é a revolução dentro da revolução, né? O golpe dentro do golpe. E aí quem assume o poder são os bolcheviques. Eles entram em confronto com o governo provisório, representado pelos mencheviques, e ganham. Okay? Um outro personagem, um outro líder muito importante, que é o Trotsky, ele vai liderar, ele vai ajudar junto com os sovietes a formar um exército paralelo, que é o chamado Guarda Vermelha. Então, repare, né, oficialmente a maioria dos países tem o seu exército, mas quem controla é o Estado, é o governo. Mas não, o exército e a Guarda Vermelha era controlada pelos revolucionários, literalmente um exército, e é um baita do exército, do ponto de vista numérico. E esses caras querem um óbvio. Os bolcheviques querem o óbvio, que a gente saia da guerra. Os bolcheviques, eles veem na Primeira Guerra Mundial uma guerra do capitalismo, né? Então eles pensam, não há sentido a gente permanecer numa guerra capitalista que está colocando aí os povos dos dois lados para se enfrentarem como dos poderosos de sempre. Então a gente vai ver que os bolcheviques, eles tomam o poder. Eles destituem os mencheviques, né? Tiram eles do governo e eles se instauram no governo, tá bom? E aí tem o seguinte, bom, beleza, até agora a gente estava lá, né, falando do governo. Agora nós somos o governo. O que nós vamos fazer? E como vamos fazer? Então, a primeira medida que eles vão fazer é o que está lá na cartilha. Bom, vamos socializar a economia. O que esse troço aí de socializar a economia? É simples. Todos os meios de produção passam a ser do governo, passam a ser do Estado. Terra, banco, comércio, tudo. Indústria. Isso pertence ao governo. O governo vai controlar esse troço. Mas, para sair da guerra, né, eles têm que ceder. E o que eles cederam? Então, eles deram um pedaço do território russo para a Alemanha. Eles disseram a Alemanha. É nesse tratado chamado Brest-Litovsk, que é o seguinte: a Alemanha, toma esse pedaço de terra aí, vamos assinar um tratado de paz aqui, você fica para lá, eu fico para cá, e você resolve o seu problema, eu resolvo o meu. Em novembro de 1917, a gente já estudou nas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. A coisa está ruim para a Alemanha, né? A Alemanha aceita esse tratado, né? É o que tinha para o momento. Quando a Rússia finalmente sai da Primeira Guerra Mundial, aí a gente olha para
para a Rússia, né? Especificamente. E agora a Rússia também está voltada para si. Então, os russos eles não estão preocupados do seguinte: ah, nós vamos fazer o quê? E o vizinho está brigando? Não está, não. É outros 500. Vamos resolver o nosso problema aqui. E qual é o nosso problema aqui? O nosso problema é o que acontece sempre que acontece um golpe de Estado. Quem perdeu o poder não quer perder o poder. Quem perdeu o poder e tem condições de lutar, vai lutar. Então a gente vai ver que entre o ano de 1918 e o ano de 1921, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial para mergulhar numa guerra civil. O que é guerra civil, professor? São os seus cidadãos, né? Os seus conterrâneos que estão em guerra. É russo contra russo. Mas os chamados contra-revolucionários, né? O chamado Exército Branco, em contraposição ao Exército Vermelho do Trotsky, eles vão ser ajudados pelos países capitalistas. Mas, professor, por quê? Os países capitalistas acabaram de sair de uma guerra, né? O senhor acabou de falar que mesmo os vencedores pagaram um preço muito alto. Sim, de fato, pagaram um preço muito alto. Só que tem um problema, pessoal. É um problema prático de relações internacionais, que era o seguinte: até então, os socialistas davam dor de cabeça, mas estava tudo no papel. Só que agora não. Ninguém naquele mundo, naquele momento, teria apostado as suas fichas numa revolução socialista na Rússia. Né? Porque se a gente fosse levar em consideração as ideias do Marx, teria feito muito mais sentido que a revolução ocorresse em países industrializados de ponta, exemplo, Inglaterra ou Estados Unidos, né, ou outro país europeu, do que na Rússia, que era um país mega atrasado. No entanto, pimba, aconteceu, foi logo lá. E aconteceu e está acontecendo. Então, o que esses países pensam? Né? Inglaterra, Estados Unidos, Japão, a galera do entorno. Por que eles estão ajudando os contra-revolucionários? Né? A Guarda Branca que tenta derrubar os socialistas. Porque eles não querem um governo socialista no mundo. Por um motivo muito simples. Disputa de poder. Então, a gente não quer um sistema diferente do nosso. A gente vai ver que isso fez com que essa guerra acabasse durando esses mais ou menos aí, ó, 18, 19, 20, 21, mais ou menos 4 anos. Então você pensa, a Rússia entrou em guerra em 1914, né, e seguiu em guerra, antes com vizinhos e agora dentro de casa, até 1921, né, arredondando aí 7 anos de guerra. Durante essa guerra civil, entre 18 e 21, funcionou o chamado comunismo de guerra. O que é comunismo de guerra? Tudo, ou quase tudo, que era produzido dentro da Rússia era apropriado pelo governo. Apropriado como? É o seguinte, amigo, eu produzi quantos quilos de trigo? Ah, produzi 10. Fica um X aí para sua família, o resto você manda para o governo. Mas não quero, não tem que querer. A gente vai pegar porque a gente está em guerra, tem que manter a guerra. Né? Não muito diferente do que estava acontecendo antes. Só que agora, né, segundo os revolucionários, com o objetivo de implantar o socialismo. Beleza. Acabou a Guerra Civil em 1921, tá bom? Aparentemente, com vitória dos vermelhos. Pede pra mamãe. Com vitória dos vermelhos, tá bom? Só que legal. Saímos da Primeira Guerra Mundial, saímos vitoriosos da Guerra Civil, né? Saímos arrebentados da Guerra Civil, né? Estamos arredondando aí 7 anos em guerra, isso arrebenta, né? Todo mundo. Economia arrebenta seres humanos, arrebenta a infraestrutura. E agora que a gente não tem mais oposição com o nosso governo, vem a grande pergunta. Como é que está desse socialismo aí na prática? Como é que funciona o negócio? Não tem respaldo bibliográfico, né? O negócio está escrito, mas está muito mal escrito, né? No sentido de que não tem nada muito bem desenhado, né? E outra coisa, não tem modelo a ser seguido, né? Lembra do exemplo que eu te falei?
que eu falei para vocês, a gente não tem modelo de comparação. Ali fez certo, ali fez errado, ali tá. Ali tá. Então a gente vai ver que isso faz com que o governo, e agora liderado por Lenin, ele precisa desenvolver a chamada NEP, né, que em inglês significa, né, traduzindo do inglês, significaria a nova política econômica. Então, o que é essa nova política econômica? O Lenin mesmo falava, ó, é dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente, segundo o seu dito. Por quê? Porque eles vão ter que misturar elementos da economia capitalista com elementos da economia socialista. Por quê? Porque a economia capitalista é dinâmica. Ela é sofisticada, né? Você pode dizer, temos problemas. Ok, temos problemas, mas é inegável. Ela é mais sofisticada. Ela é mais dinâmica. Então, os pequenos e médios comerciantes, sobretudo, né? O pessoal do comércio, eles tiveram restabelecidas as suas propriedades privadas, né? O comércio ali do dia a dia, isso vai ficar na mão de indivíduos. Enquanto a produção pesada, a agricultura e indústria, fica na mão do Estado. Aí vai ser o Estado que vai controlar esses setores, de acordo com eles, com o objetivo do desenvolvimento econômico, tá bom? Eu vou encerrar nossa aula